Nesse vídeo aqui, a gente vai conversar sobre a nova preocupação do Barroso, a soberania brasileira na floresta amazônica. Que novidade, hein? Tem tanta coisa por trás disso, pessoal. Vamos deixar aqui o presidente do STF de calça curta. Vamos conversar também a respeito da reforma quase milionária da Casa Nova do Benedito Gonçalves. Missão dada é missão cumprida, que deixou o TSE, mas continua sendo ministro do STJ. E adivinha quem é que vai bancar esse luxo? É isso mesmo, nós. Vamos falar também a respeito do Ministério da Saúde, que vejam só tem vacina para dengue para 1,1% da população brasileira. Será que vai ter protesto? Será que vão chamar o Lula de genocida, aquela coisa toda? Vamos falar também a respeito da Patrícia Leles, né? Aquela golpista, lulista, que enganou um monte de brasileiro, embolsou milhões e milhões de reais. Temos novos detalhes a respeito desse escândalo, né? Esquerdista nunca falha. A gente começa aqui, pessoal, falando sobre a Suzane von Richthofen, que, na minha humilde opinião, deveria, no mínimo, ficar presa pelo resto de sua vida. Simplesmente ordenou o assassinato dos pais, né? Vamos lá, gente. Como é que pode uma pessoa dessa sair em liberdade? Progressão de bem, isso não existe. O Brasil realmente é um país bandidólatra, isso é inaceitável. E aí, o que aconteceu? Ela foi e abriu uma loja, abriu um negócio, né? E pouco tempo depois foi constatado que ela estava vendendo sandália falsificada da Gucci. Uma marca italiana aí. Quem gosta muito dessa marca, inclusive, é o filho do Benedito Gonçalves, né? Aí eu pergunto aqui, qual a surpresa? Qual a surpresa? É até um upgrade. Se você tem uma pessoa que mandou o namorado matar seus próprios pais para pegar o dinheiro deles, você solta essa pessoa e ela apenas abre uma loja e falsifica produtos, o negócio tá melhorando. Se prenderem ela de novo, né, na próxima vez que ela for solta, de repente ela nem comete crime. Ou então, né, rouba apenas uma jujuba. Quem sabe? A moral da história é inaceitável uma pessoa como a Suzane von Richthofen estar solta, convivendo aí, né, em sociedade. Não existe ressocialização. Isso aí é uma fábula criada pela esquerda. A taxa de sucesso é mínima. Então, vamos lá, né, gente? Agora vamos falar a respeito de outra mulher perigosa, né? Não chega ao ponto de cometer assassinatos, né? Uma Suzane von Richthofen, não que a gente saiba, né? Mas, olha, aqui 171, Patrícia Leles, eu já trouxe explicações preliminares aqui para vocês, né? E toda a mídia, né, tradicional está fazendo a cobertura disso aí de maneira surpreendente, né? A esquerda realmente abandonou a Patrícia Leles, que é uma mentirosa compulsiva. Eu mostrei aqui para vocês, existe um laudo de 2016 da Polícia Civil de São Paulo constatando que ela é mitomaníaca, né? Uma pessoa que mente compulsivamente. É meio que exponencial o negócio, né? Ela vai dobrando a aposta toda vez. Anteontem ela disse que estava na Tailândia, agora já foi divulgado, né? Ela própria divulgou que está no México, então ela tem uma máquina de teletransporte, né? E aí apareceu, ela deixou escapar também, né, os chats dela no Twitter. E pasmem, tem um chat lá com um perfil chamado Lucifer666. Tá? Só para vocês ficarem sabendo. Enfim, ela deu esse golpe, pessoal, se passando por advogada, dizendo que ia conseguir vistos para brasileiros nos Estados Unidos, através de investimentos estrangeiros, né? Ou seja, você tem ali R$1 milhão, vamos dizer assim, R$1 milhão para investir nos Estados Unidos, abrir um comércio, né? Um tatame de jiu-jitsu, né? uma lanchonete de açaí, né? E aí você pode aplicar para esse visto, receber, né, o visto americano, investindo no país. Tá? Só que ela não tem o expertise, ela não tinha a intenção de fazer isso e ela chegou ao ponto de falsificar assinaturas. O resultado dessa história, ela embolsou o dinheiro e comprou uma mega de uma casa no valor de mais de R$3 milhões. A casa vale mais do que isso, tá aí uma foto em tela inteira dessa casa, né? 3 quartos, 2 suítes, realmente uma casa de luxo na Virgínia. Então, pessoal, isso aí é o retrato da esquerda, né? Eu vou mostrar um outro print aí para vocês em tela inteira. A Patrícia Leles, em 2023, dizendo que fake news era crime, né? Não liberdade de expressão. O que já é por si só uma mentira, porque fake news não é tipificado no Código Penal em nenhuma outra lei como crime.
A gente já tem crime de injúria, difamação e tal, então não existe isso aí. Mas fica aí a lição. A esquerda sempre diz que quer regular a internet para combater a desinformação. Vou trazer o maior exemplo disso para vocês daqui a pouco. Mas ninguém mente como a esquerda. Uma pessoa capaz de falsificar uma assinatura, enganar pessoas inocentes, né, roubar o dinheiro dessas pessoas em benefício próprio, né, falando aí sobre fake news. É sempre assim, não falha nunca também. Né? Pessoal, vamos falar aqui agora rapidinho a respeito do Ministério da Saúde, porque o Bolsonaro foi alvo daquela campanha difamatória toda, né? Não comprou vacina para o Covid, o que é uma mentira. Né? O Brasil foi o segundo país a comprar, a não produzir a vacina e a comprar. Né? Em um determinado momento a gente estava em 4º lugar no ranking de vacinação. O Bolsonaro só fez isso depois que foi pressionado. Não. Né? A vacina da Pfizer, por exemplo, tinha várias cláusulas draconianas, né, que não permitiam que a vacina fosse comprada, né, naquele momento. Então, nesses casos, pessoal, você tem que criar uma lei para autorizar isso aí. A lei foi criada no Senado e depois que ela foi aprovada, né, fazendo bypass nessas cláusulas, aceitando isso, né, praticamente a Pfizer se isenta de responsabilidade por efeitos colaterais que viessem a acontecer, e é o que mais está acontecendo, né, ultimamente. E aí, as vacinas foram compradas de imediato e em abundância, nunca faltou para ninguém. Quem queria foi vacinado. 1, 2, 3, 4, 5, 1 milhão de vezes, se quisesse. Até hoje estão aí disponíveis aquelas que o Bolsonaro tinha comprado. Só que agora, o Ministério da Saúde, que diga-se passagem, na época do Bolsonaro criticavam porque o ministro da Saúde era um general, hoje a ministra da Saúde é uma socióloga, né, e ela só tem à sua disposição vacina para dengue, suficiente para 1,1% da população brasileira. A gente que voltou a ter casos de dengue, né? Na época da pandemia, coincidentemente, não tinha dengue, era tudo Covid. Né? E agora a gente está tendo mais uma crise de dengue aí e só tem essa quantidade pífia de vacinas. Mas é aquilo, né? Com eles, nada disso é problema, é verdade. Vamos falar aqui agora do Benedito Gonçalves. Recapitulando aqui, poucos dias atrás, né? O filho do Benedito, o Felipe, foi flagrado nas ruas de Amsterdã, luxando, ostentando, né, roupas caríssimas e breguíssimas, cafonérrimas, né? E esse vídeo viralizou, foram milhões de visualizações, até que a Justiça do Rio mandou que ele fosse retirado do ar porque estavam ridicularizando o Felipe, né? Gente, se isso aí virar moda, né, vai acabar o conteúdo postado na internet. Até porque o Felipe estava ciente. Ele deu uma entrevista e sabia que aquele conteúdo seria postado no perfil do Instagrammer holandês que fez aquilo ali, que faz isso sempre. Ele para pessoas na rua e pergunta sobre as roupas dessas pessoas. Né? Ele, inclusive, o Felipe, no vídeo, pede para seguir o cara, o dono do perfil, para poder ver o próprio vídeo lá. Né? Mas, enfim, dentre as peças ostentadas pelo Felipe, estava um relógio que aqui no Brasil, né, impostos pagos, a gente não sabe se ele pagou ou não os impostos, mas se ele comprou tudo bonitinho, legalzinho, declarou, né, quando entrou no Brasil, ou comprou diretamente aqui, 2 milhões de reais. O preço lá é 1 milhão, né, fazendo a conversão para reais. Tem a manteiguinha do Haddad, né, você passa aquela manteiga do Haddad, dobra, 2 milhões de reais. Né? E agora vai ser feita essa reforma na casa do Benedito Gonçalves, por quase 1 milhão de reais. Uma pergunta aqui para você, aliás, várias perguntas. Né? A primeira, por que essa casa, que era de um ministro que está se aposentando agora, o Fischer, servia para o ministro antigo, e agora, para receber o Benedito Gonçalves, tem que fazer reforma de 1 milhão, quase 1 milhão de reais em infraestrutura. Por quê? A casa não era boa o suficiente? Era boa o suficiente para o ex-ministro, agora não é para o Benedito? A segunda pergunta aqui, talvez a mais importante, por que nós temos que bancar? Por que o Estado tem que bancar isso? Porque quando você está morando de aluguel, por exemplo, na casa de alguém, se você quer fazer uma reforma, é você quem paga. Você pode até fazer um acordo com o dono do imóvel, né? Vamos, né, abater isso aqui do aluguel e tal, mas se o dono não quiser e você insiste em fazer a reforma, você que se vire, você que pague. Agora, o ministro já mora numa casa, numa mega de uma casa, de acordo com a matéria, né, de graça. Aí, para completar, nós, os contribuintes, temos que bancar a reforma da casa do cara, gente. Isso é um esculacho. O Brasil realmente é uma coisa impressionante. Falta dinheiro para tudo, menos para bancar luxo de servidor público, né? Que coisa absurda.
né? Agora vamos lá, pessoal, vamos falar a respeito do Barroso, porque foi o seguinte, eu vou colocar em tela inteira aí a chamada da matéria e o trecho que vai ser o foco desse tema principal. Vejam aí. Estamos perdendo a soberania no Amazonas para o crime organizado, diz Barroso em Davos. O que ele foi fazer em Davos, só Deus sabe. Agora prestem atenção nesse segundo parágrafo aí do print, tá? Barroso também se refere à criminalidade ambiental, da extração ilegal de madeira, de mineração ilegal e de grilagem de terras e de queimadas. Ele fala como se isso já fosse, né? Já fossem problemas conhecidos da sociedade. Agora vejam o que ele diz depois. Agora também passou a ser rota do tráfico. De modo que o Brasil precisa se conscientizar de que nós temos que ter uma política de segurança pública mais abrangente. E isso repercute sobre o poder judiciário. E é uma preocupação relevante que eu tenho, fecha aspas, para o Barroso. Ou seja, de acordo com o atual presidente do STF, tudo aquilo que ele falou antes, né, grilagem, mineração, queimada, são problemas conhecidos, né, que já vem de algum tempo. Agora, o tráfico de drogas, né, a Amazônia brasileira sendo usada como rota de tráfico de drogas, é uma novidade. Passou agora a ser um problema. E aí eu fiquei coçando a cabeça. Gente, é sério que ele está falando isso? O que existe por trás dessa declaração? Segurança pública, judiciário, rota de tráfico, novidade. E aí eu fui pesquisar a respeito do assunto, né, pessoal? E é o seguinte, eu sou uma pessoa humilde, tá, pessoal? No sentido de, se eu perceber que eu estou errado, eu não tenho problema algum em pedir desculpas. Né? E eu debochei do ministro por conta dessa declaração nas minhas redes sociais. E logo depois eu encontrei um estudo, né, que foi produzido pela Universidade de Brasília. E eu queria trazer alguns trechos aqui para vocês, porque talvez o ministro tenha razão, vejam só. Esse estudo, pessoal, foi publicado pela Revista Brasileira de Política Internacional. E como já adiantei aqui, foi produzido pela Universidade de Brasília. Ele versa sobre o Brasil no contexto do narcotráfico internacional. Eu vou ler aqui para vocês apenas alguns trechos, tá? Primeiro esse aí. As dificuldades enfrentadas pelo governo na implantação de um sistema de vigilância, sobretudo na Amazônia, capaz de conferir maior eficácia às ações preventivas e repressivas do Estado naquela região, não podem igualmente ser esquecidas. Ou seja, o estudo, né, diz aí que é importante, né, a vigilância, né, para prevenir e também reprimir o tráfico de drogas na região amazônica, na Amazônia brasileira. E na sequência, agora, toda a costa atlântica e toda a região amazônica estão nas mãos de narcotraficantes, sobretudo brasileiros. O mesmo ocorrendo em extensas faixas da fronteira com a Argentina, o Paraguai, a Bolívia, o Peru, a Colômbia e a Venezuela. Só, pessoal, que essa parte que estava coberta aí, né, que agora eu estou revelando, diz o seguinte: agora, na década de 90. É isso mesmo, porque esse estudo foi publicado em 1997. 1997. 27 anos atrás. Então, para vocês entenderem aqui, né? Tudo isso que o Barroso está dizendo agora, trazendo como se fosse novidade, né? Narcotráfico na floresta amazônica, rota para tráfico de drogas. Isso aí, pessoal, é muito antigo. A gente está falando de um estudo de 27 anos atrás. Eu vou deixar o link no comentário fixado ali embaixo para quem quiser ler tudo. O estudo fala, inclusive, sobre o problema do controle do tráfico aéreo. É difícil, né, de você controlar aquilo ali, porque a região é muito grande, pessoal. Uma região muito extensa. O Brasil tem ali fronteiras, através da sua porção da floresta amazônica, com os maiores produtores de entorpecentes do continente. Fora a bacia amazônica, né, que é de uma capilaridade incalculável. É virtualmente impossível você monitorar tudo que acontece na bacia amazônica, né? Rios, riachos, é quase impossível você controlar a entrada. Mas uma vez dentro do Brasil,
aí é impossível. Né? A chance de você impedir a entrada existe. É pouca, mas existe. Agora, depois que entra, galera, não tem mais como. Não tem como você monitorar aquilo tudo. Né? Então vocês viram aí que é um problema muito antigo. E esse texto aí fala sobre os aviões, né, do tráfico, repito, 1997 anos atrás já era problema, Barroso. E eu quero que vocês vejam aí no canto da tela essa matéria de 2020, em que um cara estava voando, né, um aviãozinho ali, por cima da floresta amazônica, e foi interceptado pela aeronáutica. Né? E ele estava carregando 500 quilos daquele pozinho, né? Pozinho que não se coloca no bolo. Né? E o detalhe é o seguinte, ele já tinha sido condenado a 21 anos de cadeia por ter feito exatamente a mesma coisa 6 anos antes. Exatamente a mesma coisa. 21 anos de cadeia. Meia tonelada de pozinho em um avião. Só que aí, o Lewandowski, que agora é o novo ministro da Justiça, resolveu dar um habeas corpus para ele. E soltou o cara. Aí a mesma coisa da Suzane von Richthofen, né? A mulher que mandou matar os pais. O que eles acham que ela vai fazer? Vai sair da cadeia e vai se tornar uma cidadã exemplar? Não. Né? A mesma coisa do cara aí. Foi preso porque pilotava avião cheio de pó. Aí o cara é solto, um habeas corpus do Lewandowski, e obviamente voltou a fazer a mesma coisa. Aí o Barroso vai e mete as... Estou com medo da perda da soberania do Brasil. Tá? Resumidamente aqui, o que o Barroso quer, né, é fomentar essa agenda comum globalista, tá, pessoal? É a entrega, a internacionalização da floresta amazônica. O Brasil não tem condições de cuidar, de proteger a floresta amazônica. Está fomentando isso aí. Né? Já para, num futuro próximo, ele tentar viabilizar a entrega mesmo da Amazônia para a comunidade internacional. E, além disso, o cúmulo do absurdo, quando ele fala em discutir segurança e tal, ele depois fala sobre a questão das drogas, né? Insinuando que a solução é liberar. Olha só, a gente não consegue combater o tráfico ali na região amazônica. Então a solução é liberar. Deixa de ser crime, assim a gente combate o crime. Que maneira mais eficiente de combater um crime do que fazer com que ele deixe de ser crime? Pronto, acabou. Ninguém mais comete esse crime, ele não existe mais. Gente, é um absurdo, né? É um absurdo. Então vocês estão vendo aí que nada disso é por acaso. Ele traz isso como se fosse uma novidade, que é coisa muito antiga, é um problema muito antigo. 27 anos atrás, né, a Amazônia brasileira já era comandada, já estava sob controle de narcotraficantes. Já existia o problema, o Brasil já era a rota. E quando pegava um avião cheio, o colega dele de STF mandava soltar o piloto. É por isso que eles querem regular a internet. Eles não querem que as mentiras que eles contam, né, sejam desmentidas por nós, porque se depender da imprensa, né, isso nunca vai acontecer. Então tá aí a verdade. Barroso, ícone no combate à desinformação. Joinha pra você, um forte abraço e a gente se vê por aí.